Olá, sétimo ano, aqui é o professor Givanildo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos números inteiros. Iniciaremos hoje as operações com números inteiros. Começamos pela adição de números inteiros. Para isso eu vou usar aqui um método, que é o método chamado método chinês, para você entender como funciona a adição dos números inteiros. Vamos lá. A adição é uma operação utilizada para juntar ou acrescentar quantidades. Então, nós sabemos disso, né? Que na adição nos dá a ideia de juntar ou acrescentar quantidades. Agora, na adição de números inteiros, nós juntaremos quantidades positivas e negativas. Para facilitar, vamos usar desenhos. Os desenhos serão o seguinte, ó. Uma bolinha clara irá representar uma unidade positiva. E uma bolinha escura irá representar uma unidade negativa. E juntas, quando eu junto uma bolinha positiva com uma bolinha negativa, elas vão se anular, tá bom? Então essas são as regras que nós vamos usar para poder entender o processo de adição de números inteiros, usando esse método, que é chamado método chinês. Primeiro exemplo, vamos somar menos 3 com 1. O 1 aqui, no caso, ele é positivo. Vou pôr o mais aqui, ó. Menos 3 com mais 1. Lembre-se de que uma unidade positiva e uma unidade negativa se anulam. Agora eu vou representar usando as bolinhas. O menos 3 significa que são 3 bolinhas negativas, que seria a bolinha escura, né? Bolinha escura negativa. Então eu vou representar aqui o menos 3, usando 3 bolinhas escuras. E o mais 1 é positivo. Eu vou usar a bolinha clara, no caso cinza claro aqui, tá bom? Cinza claro. Agora ele disse que uma unidade negativa com uma positiva se anulam. Então aqui eu tenho uma positiva, vai anular uma negativa. Quando uma anulou a outra, o resultado vai ser o que sobrou delas. Sobraram 2 unidades. 2 unidades de que tipo? 2 unidades negativas. Então sobrou menos 2, é o resultado dessa operação. Tá certo? Então como que eu represento algebricamente essa soma? Represento assim. Nem vou pôr o ou aqui não. Vou representar algebricamente essa soma da seguinte maneira. Você sempre vai colocar os números inteiros entre parênteses, no caso aqui o menos 3 e o mais 1, e o sinal da adição no meio dos dois. Então eu tenho menos 3 adicionado com mais 1, dá menos 2. Segundo exemplo, lembrando que unidade positiva e negativa se anulam. Nesse caso aqui eu tenho menos 3 com menos 2. 3 negativo com 2 negativo. O negativo é a bolinha escura, né? Então vou representar aqui o negativo. 1, 2, 3, aqui está o menos 3. E depois o menos 2, que são 2 bolinhas também negativas, 2 bolinhas escuras. Ele disse que bolinha negativa com positiva se anulam. Ou bolinha clara com escura se anulam. Mas nesse caso aqui, eu não só tenho bolinhas escuras, né? Só tenho bolinhas negativas. Se eu tenho bolinhas negativas, elas não se anulam, elas se juntam. Eu passo a ter um total de 1, 2, 3, 4, 5 unidades negativas, 5 bolinhas negativas, tá certo? Então, eu vou pôr aqui o resultado. Vou escrever algebricamente. Menos 3 somado com menos 2 dá menos 5, porque eu não anulei nenhuma. Terceiro exemplo. Vamos somar menos 3 com mais 5. No caso, que 5 é positivo, né? Menos 3 são 3 bolinhas negativas, né? Vou pôr aqui menos 3, 3 bolinhas negativas. E os mais 5 seriam 5 bolinhas positivas. 1, 2, 3, 4, 5. Não vou colorir, não, porque o cinza tá muito, quando o colo preenche, né? Tá ficando próximo do escuro aqui, para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Agora, como ele disse, né? Cada unidade positiva anula uma negativa.
Uma positiva anula uma negativa. Uma positiva anula uma negativa, tá vendo? Olha, anulei tudo que eu podia. Não tem mais par para ser anulado. Sobraram duas unidades. Sobraram duas unidades? De que tipo? Duas unidades positivas. Então a resposta aqui é mais 2. Vou representar aqui então a operação. Menos 3 somado com mais 5 é igual a mais 2. Agora vamos pensar. Será que eu sempre vou ter que fazer esses desenhos dessas bolinhas para resolver os exercícios? Por isso eu trouxe aqui um quarto exemplo. Olha. Vamos somar mais 80 com menos 90. Para fazer essa operação aqui, imagina eu ter que redesenhar 80 bolinhas das cinzas e 90 bolinhas das pretas. Seria trabalhoso e demorado, não seria? Então, por isso eu tenho que agora observar o padrão que acontece nessas operações para poder então criar uma regra que eu consiga resolver essa conta aqui sem precisar recorrer a essa simbologia. Vamos lá, vamos observar. Bom, no primeiro exemplo eu tinha 3 negativos com 1 positivo. Qual quantidade que eu tenho mais? Eu tenho mais bolinhas negativas, não tenho? Olha, tenho mais bolinhas negativas. Então foi ela que sobrou, não foi que sobrou? Das 3 bolinhas negativas, eu anulei uma, eu tinha 3 bolinhas negativas, anulei uma, sobraram 2 negativas. Então, observe que sobrou daquela quantidade que eu tenho maior quantidade, né? Olha o terceiro exemplo. Aqui eu tenho qual a maior quantidade de bolinhas que eu tenho? Eu tenho 5 positivas e 3 negativas. Eu tenho mais bolinhas positivas. Então, sobraram bolinhas positivas. Das 5 positivas que eu tinha, anulei 3 e sobraram 2 positivas, né? Ó. E aqui nesse exemplo, das 3 negativas que eu tinha, anulei uma, sobraram 2. Certo? Então, quer dizer que quando eu tenho bolinhas de sinais diferentes, no caso, vai sobrar sempre aquela que tem a maior quantidade. Certo? E quando eu tenho bolinhas de mesmo sinal, elas não se anulam, elas se juntam. Aqui eu tenho 3 negativas. Com 2 negativas, não vou anular nenhuma. Eu vou juntar 3 com 2, deu 5 negativas. Tá vendo? Então, com isso eu posso então criar uma regrinha para resolver essa conta daqui, olha. Aqui eu tenho bolinha positiva com bolinha negativa, né? Qual quantidade que eu tenho mais? Eu tenho mais bolinhas negativas, né? Dessas 90 negativas, eu vou cancelar 80. Das 90, eu cancelo ou tiro 80, vamos sobrar 10 bolinhas, não vão? 90, eu vou cortar 80. Sobram 10 negativas, que eu tenho maior quantidade de negativo. Então, a resposta aqui seria menos 10. Só vou escrever a operação aqui, então. Ó. Seria mais 80 somado com menos 90. O resultado é igual a menos 10. Certo? Trouxe aqui mais alguns exemplos para a gente poder continuar e consolidar essa regrinha que nós estamos construindo, né? Quinto exemplo. Menos 20 com menos 30. Aqui eu tenho bolinhas negativas com bolinha negativa. Alguma bolinha se anula? Não. Elas vão juntar, não vão? Então eu vou juntar. Vou escrever a operação aqui. Menos 20 com menos 30. Somado com menos 30, né? Então eu vou juntar essas bolinhas. Eu tenho 20 negativas com 30 negativas. Eu vou passar a ter 50 negativas. Então a resposta aqui é menos 50. Sexto exemplo. Eu tenho 18 bolinhas positivas com 70 positivas. Elas se anulam? Não, elas juntam, né? Então, 70 bolinhas positivas com 18 bolinhas positivas, vou juntar um total de 88 bolinhas positivas. Mais 88. Escrevendo a operação aqui, ó, mais 18 somado com mais 70. Tá certo? O outro exemplo aqui eu tenho menos 120 somado com mais 150, certo? Vamos lá, aqui eu tenho bolinha negativa com bolinha positiva. Qual quantidade que eu tenho mais? Eu tenho mais bolinhas positivas, então vai sobrar bolinha positiva, né? Das 150 positivas, eu vou anular 120. Das 150 eu vou tirar 120, vamos sobrar 30 bolinhas positivas, que eu tenho mais quantidade positiva, tá bom? Então, vocês viram que, a partir daí, nós podemos criar a regrinha e consolidar o conceito de adição de números inteiros, né? Então, como nós podemos ver aqui, quando os sinais são iguais, você não corta nenhuma, você junta, você soma 20 com 30, tá vendo? 50, e mantém
a natureza do número, no caso que mantém o menos. Mesmo caso aqui, ó, sinais iguais. Eu não anulo, eu somo 18 com 70 e mantenho a natureza dos números, no caso positivo, né? E quando eles são sinais diferentes, você vai sempre tirar, né? Vai pegar a maior quantidade, no caso que o 150 é a maior quantidade, tirar a menor quantidade e vai prevalecer o sinal daquela que tem a maior quantidade, do maior número. No caso, a maior quantidade é mais 50, manteve o sinal de mais, ok? Então, para isso, nós temos aqui uma regrinha de sinais, consolidando o que nós acabamos de ver, né? Olha, então, quando os sinais são iguais, qual que é a regrinha? Nós somamos os módulos e mantemos o sinal. O que seriam os módulos? No caso aqui, ó, o módulo de menos 20, o módulo é o 20 e o 30. O módulo seria um número sem sinal. Que o módulo é 20 e que o módulo é 30. Somei os módulos, 20 com 30, não foi? Aqui o módulo é 18 e o módulo é 70. Somei os módulos, né? Agora aqui o módulo é 120 e o módulo é 150. Quando os sinais forem diferentes, em vez de eu somar os módulos, eu subtrair o maior, 150, menos 120, que é o menor. Então, para isso, nós temos aqui a regra de sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, você subtrai os módulos e mantemos o sinal do maior módulo, ou seja, igual nós vimos aqui, ó, do maior quantidade, manteve o mais, né? Tá certo? Agora, tentem fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos. Qualquer dúvida pode entrar em contato no WhatsApp, tá certo? Bons estudos para vocês e até mais.